Gravando. Podemos começar? Não, assim, é só fazer assim. Vamos para o segundo episódio de Mulheres Empreendedoras, agora no mês de novembro. Hoje a minha convidada especial é a doutora Natália Bezan, que é uma advogada e proprietária da Bezan Advogados. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Natália, eu já conheço um pouco da tua história profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho, em especial, como é que tá a tua carreira hoje em dia. Eu sei que você tem um escritório super consolidado aqui na região e um nome super forte à frente também da OAB da Praia Grande. Queria que você contasse, compartilhasse um pouquinho aqui com a gente como que tá a tua carreira atualmente. Bom, já sou advogada aí há quase 20 anos, né? Estou vice-presidente da OAB há quase 6, né? E dou aula na Unisantos também, na pós-graduação de Direito do Trabalho. Então, hoje a gente já está com um escritório consolidado, uma marca, uma equipe. Então, hoje, assim, tô tendo uma transição de carreira, onde a pessoa deixa de ser advogada, a gente deixa um pouquinho de advogar e passa a ser empresária. É uma fase, assim, de desafios, porque eu acho que eu escolhi a faculdade de Direito achando que fosse advogar para sempre, mas faz parte do empreendedorismo, né? Faz parte do sucesso. O crescimento requer sempre, enfim, novos desafios e a contratação de equipe, de gente que esteja pronta ali para ajudar, gente profissional. Então, tá dando tudo certo, graças a Deus. E hoje você estava comentando que você já conta com uma equipe no escritório e se atua não só nessa área trabalhista, o teu escritório atua à frente de várias áreas. Isso, a gente faz trabalhista, família, civil, imobiliário e o nosso foco principal é compliance. Embora eu dê aula de direito do trabalho, isso é só uma das vertentes do escritório, né? Eu sou especialista em compliance, em direito ambiental também e mentoria pela FGV. Né? E hoje o compliance ele vem para dar um assessoramento da advocacia preventiva das empresas, do profissional liberal, e esse hoje é o foco do escritório e da nossa equipe. Embora ainda a gente atenda as outras áreas de atuação, mas cada vez mais a gente está se especializando nesse nicho. Eu acho muito bacana comentar sobre isso, porque a gente fez agora no mês passado uma palestra juntos. A gente vê a quantidade de empreendedores, a quantidade de empresários que estavam interessados em entender mais nessa parte jurídica, principalmente, vou puxar aqui sardinha para mim, principalmente para mim como arquiteta, e eu acho que para outros profissionais também da área, lojistas, a gente teve uma boa troca com lojistas também na ocasião. Prestadores de serviço, fornecedores, né? A gente vê que muitas vezes, mesmo a gente que está empreendendo em diversas áreas, vou falar aí dentro dessa área de arquitetura, o quanto a gente precisa de mais informações, o quanto a gente precisa estar bem assessorado por uma empresa, por um escritório de advocacia. E eu sei também que você atende já alguns escritórios de arquitetura, o que eu acho muito legal. E dentro disso, dentro de todo esse conhecimento que você tem, o que você acha que para um arquiteto, para um escritório de arquitetura, seria importante dentro desse âmbito jurídico, para protegê-lo mesmo, para os clientes também se sentirem mais respaldados, enfim? Em primeiro lugar, o que a gente tem tentado hoje em dia lá no escritório, e eu tenho tentado disseminar isso, seja em palestras, em reuniões, em grupos de networking, é a advocacia preventiva. A advocacia preventiva, ela facilita a vida do advogado, facilita a vida do prestador de serviço, do empresário, porque a gente consegue fazer um caminho com direcionamento e com uma dinamização dos riscos. A gente consegue controlar melhor o que vai acontecer. Se vai acontecer um problema, a gente já costuma estar mais bem preparado. Então, esse é o nosso foco, orientar, seja na área de funcionários, né, na área de RH, na área trabalhista, na área de consumidor, na área de cliente, né? E o que eu percebo muito na parte dos arquitetos, tem muito arquiteto que tem empresa, tem arquitetos que ainda são ali carreira solo, prestadores de serviço autônomos, e a gente percebe muita falha ali na parte de contratos, dos cuidados que tem que ter na contratação, o que deve ou não constar, como lidar com os clientes, o que fazer quando o cliente te pede algo que não está no contrato, como posso fazer, e as responsabilidades que eu tenho através disso. Então a gente percebe que assim, isso é uma cultura do brasileiro, né, Tamiris? Não é só arquiteto. Todo mundo está acostumado a vou fazer e se der problema eu levo para o advogado. Então, só que nem sempre quando você leva para o advogado consegue consertar. Né? A gente aplica a lei que existe, a gente não cria lei nova para fazer se enquadrar naquele caso e te salvar. Né? Nós procuramos, dentro das possibilidades,
enquadrar aquele caso e te defender com a lei que existe. Se você me procura antes do problema acontecer, ou se eu te assessoro e ando junto com você, eu consigo fazer com que os seus contratos estejam de uma forma a te amparar. Então, se você não é que não vai ter problemas vão existir, isso faz parte da empresa, isso faz parte do negócio. Mas eu vou conseguir te ajudar a resolver esses problemas com mais tranquilidade, né? Às vezes diminuir radicalmente o número de passivo trabalhista, de passivo com o consumidor, e a gente tem tido um resultado positivo. Sim. Tanto com arquitetos como empresas em geral, a gente consegue reduzir significativamente o número de queixas de consumidor, de passivo trabalhista, que geralmente é o que mais pesa dentro de uma empresa. A gente sabe que, vamos contar aí, de 10 anos para cá, o número de empreendedores no Brasil cresceu muito. Acho que muita gente tinha talvez aquele sonho ali de empreender, só que muitas vezes, até conversando com outras colegas arquitetas, eu sinto que muitas vezes as pessoas talvez não estejam tão preparadas como deveriam para evitar diversos tipos de situação. Inclusive a gente chegou a conversar sobre essa questão de erros, às vezes, que pode acontecer dentro de uma empresa, de arquitetura ou não, que é aquilo que você falou. Porque, na verdade, a gente faz a faculdade de Direito, mas ninguém ensina a gente a ser empresário. Exatamente. A gente faz faculdade de Arquitetura e ninguém ensina a gente a ser empresário. E aí o que acontece é que as pessoas estão empreendendo, o que é maravilhoso, né? A gente sabe que isso é o futuro, né? Países desenvolvidos como Estados Unidos têm um número absurdo de empreendedores, né? Então, assim, todo o apoio aos novos empreendedores, só que empreender é também gerir riscos e entender como que funciona a dinâmica de uma empresa. Não é a mesma coisa que prestar serviço sozinho, e mesmo prestar serviço exige cuidados, né? E eu acho que o que todo mundo tem que se preocupar mais no começo, no meio, no fim da carreira, né, é com a ética e a reputação dentro da carreira. Quando a gente está respaldado juridicamente, não é que a gente não vai cometer falhas, mas a gente tem uma chance menor de cometer falhas que, enfim, que acabem danificando a nossa imagem. Sim. A gente vai ter um cuidado maior com o cliente, vai saber, porque acontece muito assim, nossa, mas eu não sabia, eu não fiz aquilo de propósito. Então, mas um empreendedor, um empresário, ele não vai poder falar, né, eu não sabia, é complicado, isso denota uma falta de profissionalismo, né? Então aí a importância, claro, ninguém é obrigado a saber tudo, não é isso que eu quero dizer, mas assim, aí a importância de você estar bem respaldado. Então eu vou ter um marketing, tá bem respaldado na área de marketing. O que acontece muito hoje em dia, que eu percebo, é que os arquitetos, ou talvez jovens advogados, eles querem ser tudo, eles querem ser o arquiteto do escritório, o marketing do escritório, o jurídico do escritório, e isso acaba não funcionando, né? Então, assim, a ideia é ter o assessoramento, acho que cada um no seu quadrado, literalmente, né? Cada um com a sua técnica, cada um com aquilo que sabe fazer, né? Então, o arquiteto vai cuidar da parte de arquitetura, o marketing do marketing, o advogado vai te dar as orientações. Já chega o desafio, que como eu falei, que é um desafio que eu mesma me vi há alguns anos atrás, quando o escritório começou a tomar corpo, e eu tive que começar a contratar pessoas. Eu falei, bom, agora eu não sou mais a Natália advogada. Eu não sou mais aquela que senta e fica olhando os processos. Agora eu tenho que sair, fazer captação de cliente, receber cliente, fazer networking. E alguém está fazendo isso sob minha supervisão. Só que isso não é simples assim, né? Porque lidar com pessoas não é simples, tem que saber lidar, tem que saber se enquadrar nas regras da categoria, tem que saber se está fazendo certo. Enfim, então assim, esses são os desafios que eu vejo como principais. A pessoa começa a empreender no susto, não toma os cuidados necessários, nem jurídicos, nem contábeis, e daí depois chega e fala, mas e agora? Então, às vezes, acaba maculando o nome por conta de uma besteira. Eu acho que é muito mais legal começar desde o começo ali com o assessoramento. Você vai gastar menos. Você gasta ali naquele primeiro momento, é um investimento. Exato, não é um gasto, é um investimento. Eu acho que é isso. É um investimento. Você investe ali naquele momento para você não ter um gasto efetivo lá no futuro. Exatamente. Eu acho que, assim, você retratou uma situação que eu vejo, já vi acontecer muito dentro da área da arquitetura também. Eu acho que quando o pessoal começa, assim, fechou um projeto, e aí começa dali. E aí a pessoa muitas vezes quer tentar fazer tudo. Uma das coisas que eu comecei a entender quando o meu escritório expandiu aqui também, eu acredito que
que isso aconteceu com você é cada um no seu quadrado. Então, eu precisava ter um administrativo, eu precisava ter pessoas que estivessem sob a minha supervisão para executar a parte operacional, Claro. que seja fazer um projeto, fazer imagens 3D, enfim. E a mesma coisa, preciso de marketing para cuidar de toda a vitrine, né, do escritório. E, de fato, eu realmente acredito que isso seja um investimento, principalmente porque o teu cliente, independente se é na área da advocacia ou na área da arquitetura, em qualquer área, vai te enxergar com muito mais profissionalismo. E um dos pulos também para mim que aconteceu e foi uma virada de chave foi quando eu comecei a implementar processos dentro do escritório. Então, até hoje, a gente tem processos que foram idealizados há 10 anos atrás, que foi quando o escritório começou a crescer. Então, acho que é muito isso. Um procedimento para ser adotado, né? Exatamente. Então, a gente sabe ter pessoas que nos auxiliem, porque a gente não vai saber fazer tudo sozinho. Então, a gente troca muito sobre questões jurídicas. Da mesma forma, quando eu preciso de respaldo, eu ligo para contabilidade, porque eu não entendo. Sim. E isso, sem sombra de dúvidas, me livrou de muitos Claro, problemas. você consegue ser melhor arquiteta ou você consegue ser melhor empresária, porque surgem demandas de toda a natureza, né? Demanda de RH, enfim, demandas de todas as naturezas que a gente tem que estar preparado para lidar, né? O cuidado. A verdade é que ser empreendedor e ser empresário toma tempo. E é tudo que você falou, né? Não é só... O empresário dificilmente consegue, o dono de um escritório de arquitetura, ficar só fazendo projetos. Ele não consegue mais, né? E isso faz parte. Eu sei que é difícil a gente desapegar um pouco disso, porque a gente gosta daquilo que a gente tem a formação, mas isso é parte do crescimento. E eu acho que o lindo de tudo isso é que você dá oportunidade. Você pega o seu know-how, ensina novas pessoas, orienta e dá a oportunidade das pessoas crescerem junto com você, né? Tudo isso quando bem respaldado, porque se você não fizer isso com o respaldo legal necessário, se você não fizer novos contratos grandes com o respaldo legal necessário, com o contrato correto, você acaba tendo um problema grande depois. Exatamente. Né? E queima o seu nome, né? Por isso que eu penso sempre como investimento. Então, quando a gente pensa em expandir, eu acho que não é só uma questão de tamanho, questão de faturamento. Eu acho que a gente pensa também como um todo. E aí, como empreendedor, como empresário, a gente precisa ter uma visão mais ampla dali, Exato. De onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer esse caminho e ter estratégia, que eu acho que isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. E a idoneidade, né, que você quer transmitir, porque arquitetos vão ter milhões. Agora, arquitetos que a pessoa tenha confiança, com confiabilidade, isso tudo vai demandar esse investimento ali, que com certeza vai ter um retorno rápido, porque te traz essa confiança. O arquiteto que tem ali um contrato bem elaborado, ele está respaldado, ele está tranquilo, ele não vai ter problema no trato com o cliente. Então, as coisas vão fluindo de uma maneira melhor. Eu vejo que, assim, muita gente é resistente, às vezes, no começo, mas para que eu vou precisar de um assessoramento jurídico, por exemplo? Mas, ao longo do tempo, vê que, qualquer coisa resolve com o meu jurídico e consegue resolver os outros problemas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Cada um... O empreendedor, ele tem que entender, seja na área da arquitetura, seja em outra área, que ele precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer o negócio funcionar. Ninguém sabe tudo o tempo todo, né? E hoje em dia a gente fala que quem sabe tudo, a gente acha estranho. Porque é sinal que não sabe nada bem especificamente, né? Na obra a gente fala que quem faz tudo não faz nada. Porque é muito difícil, às vezes, você encontrar... lógico, gente, sempre há exceções, tá? Mas assim, pelo menos quando eu faço indicações aos meus clientes, eu preciso de uma equipe multidisciplinar dentro da obra. Por que não eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar dentro do meu próprio escritório e dentro de um escritório de outra área? Por que não? Então, realmente, eu acho que isso te traz mais profissionalismo, vai de uma forma ou de outra, vai te trazer clientes mais assertivos, principalmente que entendam a qualidade do trabalho que você está entregando. E ter respaldo jurídico, contábil, marketing, administrativo de diversas áreas é realmente que eu acho que fez a diferença para mim. Traz clareza, tranquilidade para você poder elaborar o que você quer, né? Porque assim, exatamente, os problemas do dia a dia de uma obra, eles já vão surgir, que são problemas que fazem parte, né? Que não tem como evitar. Tem coisa que não tem como evitar e tem coisa que tem como evitar. Então, assim, as coisas que dá para evitar é melhor você estar respaldado, você ter uma contabilidade de confiança, você ter um jurídico de confiança, onde você pode ali se respaldar nesse assunto e naquilo que vai ser experiência, know-how, enfim, aí é só com o tempo mesmo.
mesmo, né? Ou com alguém que possa te orientar. E uma coisa que eu lembro que a gente conversou no dia que a gente fez a palestra, você comentou que muitas vezes o contrato para um arquiteto não vai ser igual como de repente para um outro arquiteto. Às vezes, de repente, é um arquiteto que trabalha carreira solo, aquilo que você comentou, às vezes é um escritório de arquitetura. Sim. Então, cada um vai ter uma especificidade. Na verdade, assim, no mundo ideal, a gente tem que entender que cada cliente deveria ter um contrato. Por que cada cliente deveria ter um contrato? Claro que eu sei que eu estou falando de um mundo muito ideal, mas o bom de ter o jurídico é que o jurídico vai poder te ajudar nisso, né? Isso está geralmente incluído ali naquilo que você contrata. Mas cada caso é um caso, cada caso tem uma especificidade. Às vezes, vai estar com um problema lá que vai ter que retirar uma piscina e aquilo pode ficar uma questão de vazamento. E isso às vezes tem que estar previsto contratualmente para não dar problema para o arquiteto depois. Sim. Vazou, eu cheguei a falar para o cliente, chegou a falar, mas estava escrito? Não estava escrito. Então, enfim, o ideal seria que cada cliente tivesse um contrato. Mas ainda que isso não seja o que na prática vai acontecer, cada tipo de profissional e cada tipo de obra tem que ter um contrato modelo, que seja, né? Mas, por exemplo, uma coisa é a responsabilidade do seu escritório de arquitetura. O que o seu escritório de arquitetura vai fornecer? O seu, por exemplo, eu sei que oferece várias etapas de uma obra. Tem alguns que só vão oferecer uma determinada etapa. Exatamente. Então, isso precisa estar especificado. Isso faz com que a gente entenda que não adianta eu dar o contrato da Tamires de modelo e falar assim, fulana, você que está começando a arquitetura, você pode usar esse contrato. Não, porque o que a Tamires consegue hoje, com um escritório, já com outras pessoas trabalhando, oferecer, às vezes não é o que ela vai conseguir oferecer. Exatamente. Né? Por isso tem diferença até de precificação. Tudo isso, até aprender a precificar, é algo que a gente precisa ali de uma mentoria, de alguém orientando a gente, porque é uma dificuldade que a gente acaba tendo, né? Não ensinam isso pra gente, não tá lá na faculdade, aula de precificação. Não tem, né? Não tem. Mais ainda, eu acho que a gente sai da faculdade, lógico, a gente tem um embasamento técnico, acho que tanto na área jurídica como na área de arquitetura, mas ao longo do caminho e também contando com muitas consultorias, assessorias, eu acho que eu fui entendendo até chegar no escritório onde a gente está. Hoje a gente tem um time de quase 10 pessoas aqui dentro do escritório, então, gente, eu não fiz tudo isso sozinha, é impossível fazer tudo isso. Não dá. Se eu não contasse com apoio jurídico, se eu não contasse com apoio contábil, até essa questão de precificação, que muitos arquitetos às vezes acabam cobrando por metro quadrado, não tem noção quanto custa a sua hora. Empreender, a gente precisa realmente aprender sobre diversas áreas e contar, né, com apoio também de terceiros para que a gente não pague para trabalhar. Então, acho que isso também é importante. Durante todo esse período também foi uma das coisas que eu aprendi. É importante, porque cada um vai ter uma realidade, né? Cada um vai precisar... A gente faz um trabalho lá no escritório que eu falo que é um trabalho artesanal. A gente senta com o cliente e entende o que a sua empresa precisa, né? O seu modelo de contrato, quais são os problemas que você costuma acontecer. E assim, esse modelo de contrato ele não é estático. Então, normalmente, eu vou fazer um modelo de contrato hoje para você, baseado na sua realidade hoje. Mas você pode ter outras experiências nesse meio do caminho, que daqui a um ano você vai falar, Nath, me deparei com mais 2, 3 problemas que eu gostaria que constasse no contrato, porque se vierem a acontecer. E com isso o contrato vai ficando cada vez mais robusto, mais completo dentro da realidade do que você pode oferecer. Né? Então, e assim, clientes alto padrão, conforme a gente vai subindo, né, o budget do cliente, ele tem ali a exigência de um contrato mais bem redigido, ele vai ver a diferença disso, ele vai se sentir mais bem respaldado quando você disser, olha, eu vou falar com o jurídico, ou você pode tirar suas dúvidas com o meu jurídico, quando você souber responder juridicamente algum questionamento dele. Então, acho que assim, não é... Gostaria que fosse mais simples, mas não é tão simples assim, né? E por isso que é necessário uma orientação sobre o que eu preciso para montar um escritório de arquitetura. Né? Qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, eu quero crescer nesse escritório, porque senão você estagna, né? Se você for depender só de você, vai chegar um momento ali que é o limite humano do que é possível oferecer, né? Exatamente. E eu acho que cada empreendedor, cada profissional precisa de fato entender até onde eu quero ir. É realmente pegar o sonho e falar,
ok, quero trabalhar com isso, quero fazer dessa forma e procurar auxílio mesmo para conseguir fazer as coisas Da melhor fluírem. e o que o meu pai costumava dizer que o inteligente ele aprende com o erro dos outros. Então, eu acho que isso que vem aí no nosso projeto de mentoria é essa ideia, né? A gente quer dividir os erros com vocês para que vocês não precisem errar como a gente. Exatamente. Né? Então, assim, entregar um caminho um pouco mais fácil. Cada um vai ter os seus desafios e isso é importante. Todo mundo precisa passar por desafios, é o que forjam a gente, né? Mas a ideia é tentar facilitar esse caminho pela nossa experiência, pela experiência dos meus outros clientes arquitetos, o que eu vejo, quais são os problemas dentro do jurídico que mais tem a ver, está correlacionado com a arquitetura. Então a gente consegue conduzir isso de uma forma interessante. E o bacana, a gente já comentou isso também, a gente já lançou isso desde o mês passado, Sim. Na verdade. E até explicando um pouco mais para vocês sobre essa questão dos planos, a Natália, como ela falou, ela já ofereceu mentoria para diversas pessoas, diversos escritórios. Eu dei um spoiler, não sabia se eu devia dar um spoiler. Não, mas a gente vamos aproveitar que a gente já está aqui para a gente comentar sobre isso também. Eu já fiz mentorias também individuais e conversando, trocando muita experiência, de fato a gente está oferecendo essa mentoria para que escritórios de arquitetura e arquitetos não passem por tantos percalços como eu já tive que passar, como eu conheço histórias de colegas arquitetas que tiveram problemas já com funcionários, tiveram problemas já com fornecedores, tiveram problemas com clientes. A ideia, de fato, é entender qual que é o perfil do arquiteto, qual é o perfil do empreendedor, do escritório, para que a gente consiga, de fato, oferecer todas as etapas. Então, desde de como são os procedimentos dentro de um escritório de arquitetura, como que a gente divide essas etapas, até toda a parte, eu vou falar burocrática, sim, tá? Sim, não, mas toda essa parte burocrática, claro. Quais documentos que são necessários ter, como que você consegue se respaldar. E entender como você pode fazer para crescer de forma saudável. E entendendo nessa pós-graduação de mentoria que eu fiz, que ela não serve só para a área jurídica, ela serve, né, uma mentoria de forma geral, e também pela minha experiência como professora, a gente entende que cada um tem seu perfil e a gente vai tentar nessa mentoria, juntas, fazer com que a pessoa, dentro do perfil dela, consiga montar o escritório, porque tem gente que fala muito bem em público, tem gente que não é bom com isso, tem gente... Então a gente tem que se entender também, para ver como que a gente pode se enquadrar, como que a gente pode montar, qual o perfil do escritório que você pode montar. Né? Eu acho que é isso, a gente já errou, já acertou, já viu gente errando, já trocou ideia, já trocou informações e hoje a gente traz esse compilado de informações de uma forma que a gente consegue enquadrar cada pessoa. Mas eu quero montar um escritório, mas eu quero ser uma carreira solo. Dá para fazer mentoria? Dá para fazer mentoria. A gente vai te explicar como que dentro da carreira solo você vai conseguir fazer. Eu quero pôr 2 arquitetos, como é que vai fazer? Então a gente vai tentar ir ajudando nessas etapas para ficar um pouquinho menos assustador. E até muitas vezes, se de repente já tem um escritório, meu escritório cresceu, como é que eu faço a partir daí? Então, eu sei que também tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre isso e a gente consegue também auxiliar direcionando nesse sentido. O escritório cresceu, se os processos estão dentro do que de fato atende, porque muitas vezes trabalhar sozinho ou com 2 pessoas não é a mesma coisa que você trabalhar com uma equipe. Com certeza. Como lidar com fornecedores, como chegar no final da obra de uma forma saudável, lidando com os clientes para que você consiga entregar de forma satisfatória. E não é só para o jovem arquiteto, né? Porque às vezes a pessoa já, como você falou, já tem experiência, já está na arquitetura há muitos anos, mas quer mudar o nicho ou quer mudar o formato do escritório. Olha, eu tenho hoje uma equipe e eu quero voltar a fazer carreira solo, como é que eu faço isso? Ou o contrário, enfim. A gente consegue enquadrar e orientar para que seja, como eu falei, o menos dificultoso possível, né? O menos problemático possível. A gente consegue entender quais são os desafios que a gente já passou e daí, de repente, esse caminho aqui não adianta, esse aqui não vai dar certo. Então, no fim, é um investimento, como o jurídico, como o contábil, como tudo, é um investimento que vira uma economia grande, né? Porque você diminui a quantidade de erros e problemas que você poderia ter fazendo isso sozinho. Né? Trabalhar de forma assertiva. Com exatamente certeza. Isso. E a ideia também é trazer isso para que mais pessoas empreendam, para que vocês consigam se descobrir como empreendedores, como que vocês conseguem expandir ou trabalhar de uma melhor forma
que assim desejarem. Eu acho que vai ser sucesso, cada um traz aí o seu formato. Essa mentoria, ela jamais vai tirar da pessoa a essência dela, do negócio dela, sempre vai ter a cara da pessoa. É orientação, né? É um facilitador. Exatamente. É só um facilitador de caminho, que é extremamente válido e necessário. Eu queria ter tido um pouco dessa ajuda, né? Eu acho que faltou para mim, por exemplo, eu tive que aprender ali na cara e com a coragem. Então hoje eu penso, por que não? Por que a gente não pode auxiliar essas pessoas, né, a tornarem o caminho um pouco mais fácil, tornar essa jornada um pouco mais simples? Acho que é aquela matéria que faltou na faculdade de empreendedorismo, a gente tenta hoje suprir através dessa mentoria. E acho que diferente também do que a gente vê por aí, é uma mentoria bem completa para que vocês estejam respaldados do início até o final. Sim, então, não é nada de coach, assim, aqui ninguém tá buscando nada, não tem fórmula mágica, não tem. É um assessoramento mesmo, olha, esse caminho costuma funcionar, assim, né, os procedimentos que eu costumo fazer, baseado na experiência que a gente já tem aí do mercado mesmo, né? Perfeito. Nath, a gente tá chegando no fim do nosso vídeo, mas eu queria... Foi um prazer. Que bom, que bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está empreendendo, para mulheres que pensam em expandir um negócio, em abrir um negócio, seja na área do direito, na área da arquitetura. Para quem está assistindo a gente, o que você daria de conselho? Olha, o meu conselho é assim... busquem a ajuda e aceitem a ajuda, né? Porque às vezes a gente fica muito... Ai, mas será, né? Estão ali abrindo um espaço pra gente, oferecendo algo. Hoje em dia a gente fica com um pouco de receio, né? Mas isso facilita, isso abre a mente da gente. Às vezes a nossa visão, ela tá um pouco tapada, né? A gente conversando, a gente se colocando nesses meios, né? Falando com pessoas que já passaram, a gente consegue abrir nossa mente e facilitar o nosso caminho. Então, assim, é um caminho difícil, às vezes um pouco assustador, porque é novidade. Tudo que é novo assusta. Eu acho que essa é a ideia que eu gostaria de fazer hoje com a minha experiência. O que eu quero é dar a mão para quem está querendo começar a empreender na área ali da arquitetura, na área jurídica, quem estiver começando a empreender, no que eu puder ajudar, a mão que de repente eu não tive, eu queria poder dar agora. Perfeito. Queria muito agradecer você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Compartilhado um pouquinho de toda a tua experiência, da tua jornada aqui com a gente. E